8h56, ouvimos aí Cazuza, o nosso amor a gente inventa. Programa Debates e Opiniões vai ao ar na nossa Rádio Santa Isabel todos os sábados, das 8 da manhã até às 10 horas da manhã. Mais uma notícia aqui pra gente. Mais um áudio aqui, vamos ouvir mais um áudio. Programa do Jô Soares. A jornalista Cristina Serra confirma, né, na sua fala, que Bolsonaro tinha um plano terrorista de explodir bombas na escola de comando do Estado-Maior do Exército, quando ele era milico, né, lá na sua juventude. E aí ela fala aí durante o programa. Vamos ouvir o que a jornalista tem para dizer, e até porque o nosso amigo o Itamar Silveira está trazendo aqui um cafezinho. Uma pequena xicrinha. Uma pequena xicrinha aqui, café bem quentinho. Então vamos ouvir o que a jornalista tem a falar sobre o Bolsonaro. Vamos lá. Você falou que ele tornou-se uma figura folclórica, mas no caso mas no caso desse deputado, que eu me recuso a falar o nome, porque eu acho que ele só merece o nosso desprezo e quanto menos a gente falar o nome dele, melhor, porque eu acho que ele quer mesmo isso, que a gente fale o nome dele, é muito preocupante porque ele aparece nas pesquisas de opinião com uma parcela, ele fica entre 6% e 8%, isso não é pouca coisa. É muita coisa. É muita coisa para um personagem com posições tão extremadas e tão radicais. E o mais curioso, boa parte desses votos, dessa intenção de voto que aparece no caso dele, é de gente de alto poder aquisitivo e com muita instrução, nível alto de instrução. Isso é que é mais perturbador, eu acho, no caso desse personagem. Ele é, de fato, o ovo da serpente. A gente não pode esquecer o seguinte, esse personagem se tornou uma figura pública, ele veio à luz, digamos assim, numa reportagem da revista Veja, no final da década de 80, quando uma repórter, até na época convivi muito com ela, Cássia Maria, essa jornalista, que acho que nem está mais hoje no Brasil, fez uma reportagem mostrando que ele tinha um plano, ele era militar na época, não era parlamentar, evidentemente, ele tinha um plano para explodir bombas na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Ou seja, essa pessoa, explodir bomba, é um ato terrorista. E esse plano foi descoberto graças à reportagem da revista Veja. E ele ia explodir, esse plano para explodir bombas na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, que eu acho que é a escola que fica, é uma unidade militar que fica em Realengo, no Rio de Janeiro, era porque os militares estavam, na época, fazendo um movimento salarial, para aumento salarial. E a maneira que ele encontrou de protestar e de reivindicar o aumento salarial era explodir bombas nos quartéis, nesse quartel. Então, assim, eu acho que foi a partir daí que esse personagem desenvolveu essa trajetória e como chegou. Uma pequena xicrinha. Que as pessoas Vocês conheçam a vão ver lá no história Facebook, de quem se trata tamanho da xicrinha do cara. O que está acontecendo? Aonde esse radicalismo pode nos levar? Essa aí foi o áudio que a gente recuperou do programa do Jô Soares, com a jornalista Cristina Serra. Então ela dá detalhes, né, de como o deputado Bolsonaro, que ela não quis dizer o nome para não dar ibope para o homem, tem o seu eleitorado. E a preocupação é de que esse eleitorado é um eleitorado rico, né, e bem escolado, né? São gente formada, então para burro não serve, né? De burro não tem nada, tem muito é de fascista
né, e de ditador e de maldoso, porque quer colocar um homem no perfil do Bolsonaro como presidente da República, que ele já é pré-candidato, né? E está aí sendo um dos algozes do impeachment da presidenta Dilma. Impeachment esse que interessa às grandes companhias de petróleo, diz o sociólogo do Instituto de Estudos e de Políticas, Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Adalberto Cardoso. Então, o cientista político traz isto à luz da verdade, né, de que o impeachment interessa as grandes empresas. O impeachment da presidenta Dilma, encampado pelo PSDB e seus aliados, né, interessa somente às grandes companhias de petróleo, aos agentes nacionais que têm a ganhar com a saída da Petrobras da exploração de petróleo. A visão é do sociólogo Adalberto Cardoso, de 53 anos, diretor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele deu essa entrevista à Folha de São Paulo no domingo, né, lá em abril do ano passado. E ele já naquela época já vinha dizendo que é ingenuidade não identificar interesses externos na crise política. Trata-se da segunda maior jazida de petróleo do país. Existem interesses geopolíticos de norte-americanos, russos, venezuelanos e árabes, lembrou o cientista já naquela época, há um ano atrás. Então a Lava Jato está mexendo em profundos interesses empresariais e políticos e provou, né, ao longo desse ano que a Lava Jato queria e quebrou, né, várias dessas empresas que tinham maioria de capital nacional, né? Então tem empresas que não podem mais atenderem o setor público aqui no Brasil. E ele ainda afirma, né, e está comprovado também, que o juiz Sérgio Moro é um juiz ligado ao PSDB, né? Inclusive que a sua esposa foi assessora aí do PSDB. Então, cada dia que passa a gente confirma, né, notícias que nós já tínhamos dados aqui no passado recente. Então, é um absurdo o que está acontecendo. Tá? Nós passamos um áudio no início do programa que fala sobre a questão do governo Temer. Né? E o jornal O Globo, do dia 29 de ontem, né, o jornal O Globo, no dia de ontem, ele confirma aquilo que os partidos da esquerda, PSOL, PCdoB, PT, já vem dizendo. Documento de Temer prevê privatização de tudo o que for possível. Isso é o jornal O Globo, que é o diário oficial do Temer. Né? Tudo que o Temer quer falar para o povo, ele manda o Globo publicar e a revista Veja. Então, o documento que servirá de base ao eventual governo Michel Temer e que deve ser divulgado nas próximas semanas, afirma, já foi divulgado, né, gente? Eles só não admitem, mas o Ponte para o Futuro é o balizador do governo do Temer. Ele afirma que na infraestrutura, tudo o que for possível deve ser concedido ou privatizado. O Estado deve transferir para o setor privado tudo o que for possível em matéria de infraestrutura.
quanto às competências que reservará para si, é indispensável que as suas relações com contratantes privados sejam reguladas por uma legislação nova, inclusive por uma nova lei de licitações. É necessário um novo começo das relações do Estado com as empresas privadas que lhe prestam serviço, diz um dos trechos do documento. O texto chamado A Travessia Social é composto por 17 páginas e, além de tratar os temas de educação, saúde, corrupção, benefícios sociais e economia, faz um diagnóstico sobre os motivos que levaram o país à crise política e à recessão. A ideia da gestão Temer é focar em concessões e parcerias públicos-privadas, buscando um ambiente melhor com a iniciativa privada para investimentos. Os investimentos privados são considerados no documento fundamentais para ajudar a resolver a maior crise da história. No texto, a travessia social, além de se comprometer com a manutenção da Operação Lava Jato, Temer propõe a aprovação de uma lei que responsabilize de forma mais rígida e clara os dirigentes das estatais. Muito do que deve ser feito já está proposto e, com algum esforço político, pode ser rapidamente transformado em legislação. Ele está lembrando que tem 55 projetos tramitando no Congresso Nacional, que retira direitos, que privatiza, que faz um terror aí com os direitos sociais do povo brasileiro. Um conjunto de novas leis deve ser aprovado com o objetivo de estabelecer regras estritas de governança, diz o documento. O PMDB se compromete também a garantir recursos para a Polícia Federal e Receita Federal continuarem trabalhando no combate ao crime. As lições que estamos vivendo hoje nos obrigam a buscar a reengenharia das relações do Estado com o setor privado e reduzir ao mínimo as margens para a transgressão e o ilícito. A obrigação de qualquer governo responsável é responder a essa demanda da sociedade com uma nova postura ética. Na área social, Temer reitera a manutenção de todos os programas criados nas gestões petistas, como Bolsa Família, Pronatec e Minha Casa Minha Vida. Além, o documento faz críticas à paralisia desses dois últimos programas, com o compromisso de voltar a investir. Para 2016, não há sequer previsão de recursos para o Pronatec e toda a programação está suspensa. O colapso fiscal do Estado está matando um programa correto e produtivo, afirma um dos trechos dessa proposta. Isto, quem viver verá se é verdade ou não é verdade, meu povo. Isso é só mais uma grande mentira. São 9h09 aqui nos altos da Estância Grande, programa Debates e Opiniões.